E aí galera, boa noite a todos, mais uma live aqui pelo nosso Instagram. Boa noite, Gabriel Dias, tamo junto, meu irmão. Dutra Júnior sempre com a gente, isso mesmo. Chegando aí, vai passando feedback de áudio e vídeo. Áudio e vídeo, chuva em São Paulo, massa, cara. Feedback aí de áudio e vídeo, galera, pra gente iniciar a nossa live. A internet hoje aqui tava meio ruim, né? Aaron Lemos, meu amigo. A internet tava meio ruim aqui. Massa, Aaron, show de bola. Tava só esperando, né? Tamo junto, Dutra. Show, galera. Massa. Galera, compartilhei lá nos nossos grupos, né, do WhatsApp, Telegram, um material com as 65 questões, tá, que nós já fizemos até agora sobre lei de execução penal. Muitos alunos perguntaram se essas questões eram válidas para qualquer concurso de polícia penal e a resposta é positiva, né? Saiu aí Polícia Penal Roraima. As questões, obviamente, de LEP também servem, tá? Você eventualmente está chegando agora no nosso Instagram. Temos um curso totalmente gratuito de lei de execução penal, que foi intitulado como Quebrando a LEP, onde eu venho aqui 2 vezes por semana, às vezes 3, para resolver as questões ao vivo com você sobre lei de execução penal, as questões que eu posto lá no meu Instagram. O interessante é você sentir como está o público, tá? Vou dar aí 2 bizus para vocês, ó. 2 bizus para vocês. Primeiro, as questões que têm poucos comentários significa que elas são as questões de um nível mais alto, tá? As questões mais fáceis, a galera sempre resolve mais, né? A galera arrisca mais em apostar uma resposta ou outra. Mas as questões que tem poucos comentários é porque a galera se sente insegura. Pode reparar, a questão do feed, que tem pouco comentário, lá nos stories, o percentual de erro é bem grande, velho, é bem grande. Então, minha recomendação é que você não tenha medo, você sim resolva, comente, né? E venha acompanhar a live e tirar dúvida simultaneamente, né? Repito, não sei quantas questões vou fazer com vocês, acredito que umas 80 questões, que dá um número bem bacana e todas elas disponíveis no nosso canal do YouTube. Fechado? Vamos lá para a nossa questão, deixa eu ver aqui, nossa questão 56, não é isso? A partir da 56, eu já tenho questões de estabelecimentos prisionais. Estabelecimentos prisionais. Desativando os comentários para a gente ter mais produtividade, tá? Vamos lá. 56 fala assim, ó. Os estabelecimentos destinados, a mulheres deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino, na segurança de suas dependências internas e externas. Questão errada, né? Nos estabelecimentos destinados a mulheres, a obrigatoriedade, a exclusividade é de agentes prisionais, de policiais penais, né? Que trabalhem internamente, que sejam do sexo feminino. Ou seja, internamente, pelo menos de acordo com a lei de execução penal, só quem pode trabalhar em estabelecimentos destinados a mulheres, são agentes prisionais, são policiais penais do sexo feminino. Agora, na área externa, por exemplo, muralhas, guaritas, na recepção, pode ser tanto agente do sexo feminino como agente do sexo masculino. Mas internamente, apenas agentes
do sexo feminino. Questão 56 do nosso desafio, portanto, está errada. Errada. Bora para 57, monstros. Fala assim, ó. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Vamos aqui esquematizar essa estrutura. Essa questão aqui, ela tem fundamento, abrindo aqui a LEP, tá? Abrindo aqui a LEP para a gente comentar de acordo com a lei. Essa questão, ela tem fundamento, cadê? Berçário. Lá no artigo 83, parágrafo 2º. Artigo 83, parágrafo 2º. Observa qual é a ideia. Observa qual é a ideia, beleza? Estamos falando de estabelecimentos destinados a mulheres. Estabelecimentos destinados a mulheres. Obviamente que mulheres ficam grávidas. Elas podem ingressar já grávidas ou ficarem grávidas dentro, beleza? Por exemplo, quando existia aqui no estado do Ceará visita íntima, obviamente que as mulheres tinham relações sexuais com homens, né? E aí que haveria a possibilidade de elas ficarem grávidas, beleza? Show de bola. Ficou grávida, vai ter a criança. Para onde vai essa criança? Para onde vai essa criança? O primeiro local para onde ela, em tese, pode ir é para um berçário. Nasceu, vai para um berçário. E lá no berçário, ela fica por no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Nesse sentido, o artigo 83, parágrafo 2º da LEP, ao afirmar que os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, por no mínimo 6 meses de idade. Perceba, no mínimo. Ocorre que muitos alunos confundem essa previsão com a previsão do artigo 89 da mesma lei de execução penal. O artigo 89, monstros, ressalta o seguinte: além dos requisitos referidos no artigo 88 da LEP, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar os maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada, cuja responsável estiver presa. Portanto, a criança nasceu, vai para o berçário. No berçário, fica por no mínimo 6 meses, inclusive para amamentar. Completou 6 meses, ela pode continuar lá? Pode, mas também pode ir para uma creche. Agora, só vai para a creche se for maior de 6 meses. Ou seja, berçário, creche. No berçário, por no mínimo 6 meses. Na creche, maior de 6 meses, até o máximo de 7 anos, tá? Não confunda os dois artigos porque eles se completam, tá? Não tem nada de divergente entre eles. Eles, na verdade, se completam. Beleza? Bora então. Gabarito da questão 57 está correta, né? 57 está correta. Literalidade do dispositivo legal. 58 fala assim: enquanto as penitenciárias ficam afastadas do centro urbano, as casas de albergado ficam próximas aos centros urbanos. Vamos entender esse contexto de próximo, de no centro urbano, de distante. Vamos lá. Perceba que nós temos 3 regimes prisionais: o fechado, o semiaberto ou o aberto. Perceba as duas extremidades, o fechado e o aberto. No fechado, pressupõe que o preso tem total incompatibilidade com o convívio social. Um preso que vai para o regime fechado
pressupõe que ele tem um comportamento incompatível com a sociedade. Portanto, vamos neutralizar o preso. Vamos isolar esse preso. Daí porque as penas superiores a 8 anos, além das circunstâncias desfavoráveis, ensejam a aplicação do regime inicial fechado. Beleza? Massa. Quando eu tenho um regime aberto, pressupõe que está na última fase do regime prisional. Ele está próximo da liberdade. Tanto é assim que o regime aberto ele é baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade. O meio termo, temos o regime semiaberto. Perceba, o preso que está em regime fechado, ele cumpre a sua pena em penitenciária. Entenda, penitenciária. Se o comportamento dele é incompatível com a sociedade, as penitenciárias masculinas ficarão afastadas do centro urbano. As masculinas. Portanto, este é o primeiro erro da questão. Perceba, podemos ter penitenciárias masculinas e femininas. Agora, as masculinas ficam afastadas do centro urbano. Massa. Portanto, primeiro erro da questão. Segundo erro, a questão afirma que as casas de albergados que se destinam aos presos em regime aberto ficam próximas ao centro urbano. É mentira. É mentira. As casas de albergado ficam no centro urbano. Dentro do centro urbano. Dentro. Por quê? Porque nós estamos na última fase de execução da pena. O preso praticamente está em liberdade já, cumprindo os últimos pontos, né, digamos assim, da sua execução penal. Tá? Lembrando, penitenciárias masculinas afastadas do centro urbano, casas de albergado dentro do centro urbano, cadeias públicas próximas ao centro urbano. Beleza, monstros. 58, portanto, está errada. 59. A casa de albergado, não é a mesma coisa, também se destina ao cumprimento da pena de limitação de fim de semana. Verdade. Poucos alunos sabem disso, mas a casa de albergado, ela se destina ao preso condenado em regime aberto e ao preso que está cumprindo pena em limitação do fim de semana, além de se caracterizar pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Vamos lá. Quando você imagina uma penitenciária, imagine, portanto, aqueles filmes americanos, né, onde temos uma muralha bem grande, temos guardas externas, temos muralhas, guaritas, enfim, tudo para que o preso não venha fugir. Quando falamos de casa de albergue, que é a última fase da execução da pena, o cara está praticamente liberto já. Tanto é assim, repito, que a casa de albergado, que se destina ao preso em regime aberto, deve ter lá alojamento, locais para cursos, e uma de suas características é a ausência de obstáculo físico contra a fuga. Perceba, ausência de obstáculo físico contra a fuga. O preso está solto, porra. Tá solto. Pra que eu vou ter obstáculo físico contra a fuga lá? Não teria lógica. Questão, portanto, está correta. Questão, portanto, está correta. 60. Galera, só uma observação, tá? Só uma observação. Teremos live de 60 questões no Instagram privado próximo domingo, tá? Próximo domingo. Vou abordar diversas questões ainda sobre estabelecimentos prisionais, sobre regimes de cumprimento de pena, sobre progressão de regime, sobre livramento condicional, saídas temporárias, tá? São 60 questões e o aluno recebe um material de apoio massa, caveira, top mesmo, para que possa auxiliar nas nossas questões e no seu entendimento, tá? Lembrando só. Beleza, 59, portanto, está
correta. A 60 diz assim, ó. Essa aqui é boa. Puta que pariu. A 60 é boa. Se primário, o condenado por crime hediondo com resultado morte, praticado em 2006, a progressão de regime ocorrerá após o cumprimento de 2/5 da pena, além de ostentar bom comportamento carcerário. Questão caveira. Parabéns aí aos guerreiros, né, cara, que foram lá, deram sua cara a tapa, arriscaram uma resposta. E digo mais, tá? É isso que faz a diferença, é você de fato encarar a questão. Se você fugir da questão, você não vai aprender porra nenhuma. Se você viu a questão, não sei, ficar na minha. Se você não para pensar 2, 3 minutos e usar a rede social a seu favor, de modo produtivo, de modo efetivo, você não está usufruindo do lado bom da rede social. Parabéns aí aos guerreiros que tentaram arriscar uma resposta. Questão de altíssimo nível. Você com certeza que acertou a questão. Você está aí um nível a mais, pelo menos esse tópico aqui, nesse quesito, né? Com certeza é uma questão que faz a diferença na sua prova. Questão que não é para qualquer um. Parabéns a quem acertou. Parabéns a quem errou. Porque com certeza você que errou não vai errar de novo, tá? Né? Os alunos geralmente eles ficam com raiva, tristes, cabisbaixos quando erram a questão. Porra, tem que errar a questão mesmo. A questão aqui é para errar mesmo. Você não pode errar na prova. Você não pode errar na prova. Erra aqui mesmo com a gente, tá? Porque você erra, identifica o erro, aprende com o erro e não erra mais. Se você ignora a questão, por exemplo, pula a questão porque não sabe, você não testou seus conhecimentos, você não se testou. Possivelmente, se cair ela novamente ou algo parecido, possivelmente você não vai lembrar da questão e existe uma probabilidade muito grande de você errar. Vamos lá. A questão diz, se primário, o condenado por crime hediondo com resultado morte praticado em 2006, a progressão de regime ocorrerá após o cumprimento de 2/5 da pena, além de ostentar bom comportamento carcerário. Vamos lá. Questão de altíssimo nível, que eu vou demandar aqui um pouco de tempo te explicando. Tenha em mente aí a lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos, logo quando nasceu, logo quando entrou em vigor, ela trouxe a previsão normativa, previsão legal, afirmando que os condenados por crimes hediondos iriam cumprir sua pena em regime integralmente fechado. A lei dos crimes hediondos, em 90, quando trouxe a previsão legal, ela afirmava que os condenados por crimes hediondos iriam cumprir sua pena em regime integralmente fechado. Ou seja, iria iniciar no fechado e terminar no fechado. O que foi que o STF fez? Isso é inconstitucional por ferir o princípio da individualização da pena. Então, o STF declarou isso inconstitucional. Por quê? De forma implícita, a lei dos crimes hediondos vedava, proibia a progressão de regime. E o que foi que o STF decidiu? Já que a lei dos crimes hediondos não traz quantitativo, não traz requisito objetivo para fins de progressão de pena, nós vamos seguir, na época, a regra geral da Lei de Execução Penal. Que na época, o artigo 112 da LEP trazia a previsão de 1/6 da pena. Massa, 1/6 da pena. Beleza. Então, os condenados por crimes hediondos iriam progredir de regime após cumprir 1/6 da pena. Ponto. Quando foi em 2007, em março de 2007, a lei dos crimes hediondos foi alterada, passando agora a prever um início obrigatório
de cumprimento de pena no regime fechado, início, e trazendo um requisito objetivo para fins de progressão. Requisito esse de 2/5 da pena, se primário, e 3/5 da pena, se reincidente. Essa previsão de 2/5 e 3/5 só tem validade a partir do dia 20 de março de 2007. Ou seja, de março de 2007 para trás, todos os crimes, hediondos ou não, todos os crimes, hediondos ou não, com ou sem morte, iriam progredir com o cumprimento de 1/6 da pena. Todos, sendo hediondo ou não, com morte ou não. Massa. De 2007, março de 2007, até o dia 23, o dia 23 de janeiro de 2020, os condenados por crimes hediondos ou equiparados para progredir de regime deverão cumprir 2/5 da pena se primário e 3/5 da pena se reincidente. A previsão de percentuais só tem validade de 23 de janeiro de 2020 em diante. Ou seja, a questão fala que o sujeito praticou um crime hediondo em 2006. Ora, 2006, obviamente, é antes de 2007. Então esquece isso de primário, reincidente, hediondo com morte, sem morte. 2007, março, para trás, 1/6 da pena. Março de 2007 até janeiro de 2020, 2/5 da pena ou 3/5 da pena para crimes hediondos equiparados e 1/6 para crime comum. De janeiro de 2020 para frente, temos os percentuais atuais. Questão, portanto, de altíssimo nível, né? Parabéns a todos aí envolvidos que acertaram, que erraram, mas a questão está errada. Eu garanto para você que você caiu uma dessa, pelo menos 78.430 candidatos erram a questão. Questão de altíssimo nível que vai fazer a diferença na sua prova. Beleza, monstros? Bora para a questão 61. Conforme previsto na lei dos crimes hediondos, para progredir de regime, o preso deverá cumprir ao menos 40% da pena se apenado for condenado pela prática de crime hediondo equiparado se primário. Questão errada, né? A lei anticrime, que é a lei 13.964, ela retirou da lei dos crimes hediondos a previsão, ela retirou da lei dos crimes hediondos a previsão de progressão de regime. Agora, a progressão de regime só tem previsão na lei de execução penal. Não tem mais progressão de regime na lei dos crimes hediondos. Os condenados por crimes hediondos equiparados, né, deverão seguir os requisitos, os parâmetros da lei de execução penal, artigo 112. Questão, portanto, errada nessa parte que fala conforme previsto na lei dos crimes hediondos. Não é. É conforme previsto na lei de execução penal. 62. Para progredir de regime, aquele que integra organização criminosa e estruturada para a prática de crime hediondo equiparado deverá cumprir ao menos 50% da pena. E, galera, questão errada, tá? Aqui é uma das maiores aberrações do pacote anticrime. Vou explicar também com um pouco mais de calma para você. Vamos lá. Sabemos que após a edição da lei 13.964, pacote anticrime, o crime de organização criminosa destinado à prática de crime hediondo equiparado passou a ser crime hediondo. Repito, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único, inciso 5 da Lei dos Crimes Hediondos, o crime de organização criminosa destinada à prática de crime hediondo equiparado, ele passou a ser crime hediondo. Portanto,
recebe as mesmas consequências dos crimes hediondos. Ponto. Quando eu olho para fins de progressão de regime, nós temos que avaliar o seguinte: quando eu olho uma organização criminosa, eu tenho obrigatoriamente no topo da pirâmide um líder. E eu tenho os seus subordinados, que é isso que faz a estrutura ordenada e a divisão de tarefas. Massa? Massa. Olha o erro. Olha o erro do pacote anticrime. O artigo 112, inciso 6, afirma o seguinte: que para progredir de regime, o condenado deverá cumprir ao menos 50% da pena. B, a linha B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado. Ou seja, se ele é o líder da organização criminosa destinada à prática de crime hediondo equiparado, a sua progressão se dará com 50% da pena. Não interessa se é primário, não interessa se é reincidente. Se ele é o líder da organização criminosa destinada à prática de crime hediondo equiparado, ele vai progredir após cumprir 50% da pena. Professor, qual é a aberração? Perceba, essa de 50% é aplicada ao líder. Se ele não for o líder, temos a seguinte observação. Se ele não for o líder, se ele apenas integrar ao crime e for primário, ele deve cumprir ao menos 40% da pena. Agora, se ele não é o líder e é reincidente, ele deve cumprir 60% da pena. Ou seja, o cara que não é o líder e é reincidente, ele vai progredir após cumprir 60% da pena, enquanto o líder sempre será 50%. Professor, mas por que 40% e por que 60%? Porque lembra, nesses casos, são para crimes hediondos ou equiparados sem morte. Porque se for com morte, é 50% e 70%. Fechado? Questão também de altíssimo nível, cara. Se você acertou, parabéns. Você está um pouco aí à frente dos demais candidatos nesse tópico da lei de execução penal. Porque essa questão faz toda a diferença. Obviamente, se você errou, não fique triste. Aprenda aqui com a gente, né? E essa é a intenção, compartilhar conhecimento, tá? Beleza, monstros. 62 errada. 63. A progressão especial de regime ocorrerá após o cumprimento de 16% da pena, além de cumprir os demais requisitos. Cara, o índice de erro nessa questão foi altíssimo. Puta que pariu. Galera, a lei dos crimes hediondos, a lei anticrime, que é a lei 13.964, ela alterou todas as formas de progressão, exceto uma. Nós temos ainda a previsão de fração para a progressão especial de regime. Antigamente era 1/6 da pena para o primário, 2/5 ou 3/5 para os condenados por crimes hediondos ou equiparados. E já tínhamos 1/8 para fins de progressão especial de regime. Tá? Isso não foi alterado. Para fins de progressão especial de regime, nós não temos percentuais, nós temos frações. 1/8 da pena. E isso, monstros, não foi alterado. Não foi. Artigo 112, parágrafo 3º da Lei de Execução Penal. Isso não foi alterado. Galera, tem um vídeo meu
que é 1 hora falando detalhadamente sobre a progressão especial de regime. Peço perdão, não dá para eu aprofundar isso aqui, até porque a aula é de resolução de exercícios, tá? Mas pesquisa no meu canal do YouTube, tem uma aula só sobre isso, é 1 hora, onde eu detalho o contexto histórico, falo dos percentuais criminosos, falo da mulher, falo dos motivos, enfim, tá? Infelizmente, se você é novato aqui, né, se você está chegando aqui agora, tem um curso completo de lei de execução penal totalmente gratuito no meu canal do YouTube, tá? 63 errado. 64. O condenado por crime hediondo não tem direito ao livramento condicional. Item também errado. O condenado por crime hediondo, como regra, sim, tem direito ao livramento condicional. Só não terá direito ao livramento condicional o condenado por crime hediondo com morte. O condenado por crime equiparado a hediondo com morte. Sendo o hediondo equiparado com morte, não tem direito. Não tem direito. Não tem direito. Beleza, monstros. Questão simples, né? E, porém, errada, né? Repito, o condenado por crime hediondo ou equiparado, como regra, sim, tem direito ao livramento condicional. Salvo se houver morte. 65. A extinção do vínculo associativo para a concessão de livramento condicional é requisito indispensável, exigível apenas aos líderes de organização criminosa, não se aplicando aos integrantes. Tá errado. Essa questão, ela tem fundamento lá no artigo 2º, parágrafo 9º da Lei de Organização Criminosa. Qualquer membro de uma organização criminosa, para obter o livramento condicional, para obter a progressão de regime, né, eles devem demonstrar que houve a extinção do vínculo associativo. Tá? Qualquer um. Repetir. Artigo 2º, parágrafo 9º da Lei de Organização Criminosa. Se ficar demonstrada que ele mantém vínculo com a organização criminosa, ele não tem direito ao livramento condicional e não tem direito à progressão de regime, além de outros benefícios prisionais. Fechado? Galera, um último aviso para quem está chegando agora, né? Para quem é novo no Instagram, no YouTube também, temos um curso exclusivo, tá? Exclusivo de lei de execução penal. Estou no módulo 4, que é o curso Quebrando a LEP, né? São 2 aulas no próximo domingo, né? Sobre progressão de regime, livramento condicional, sobre regimes prisionais, estabelecimentos prisionais, autorizações de saída temporária, tudo isso no Instagram privado. O aluno recebe um PDF, né, comentado, um material de apoio, recebe as questões e acompanha ao vivo a resolução de questões. São 60 questões, 30 por aula, tá? São 2 aulas em um Instagram privado. Fechado. Abri aqui para as perguntas, tá? Abri aqui para as perguntas, para as dúvidas, né? Da nossa aula de hoje. Repetindo o gabarito, tá, monstros? Repetindo, ó. 56 errado, 57 correto, 58 errado, 59 correto, 60 errado, 61 errado, 62 errado, 63 errado, 64 errado e 65 errado. Renato Nunes, cara, manda pra mim um direct, tá? Me manda um direct que eu te mando as informações, tá? Manda um direct que eu te mando as informações. Beleza, monstros? Vamos continuar, tá? Amanhã já posto mais questões pra gente comentar no meio da semana em mais uma live. Creio eu aí que supere as
que supere as 80 questões. Daiane, manda, galera, quem tiver interesse aí no nosso curso Quebrando a LEP, é um curso exclusivo no Instagram privado, tá? Onde eu resolvo 60 questões de forma mais objetiva, de forma aprofundada, de forma didática, né, como sempre, para os alunos em um Instagram privado, tá? Quem tiver interesse, manda um direct para mim, tá? Inclusive está com valor promocional de R$19,90 por R$14,90. A aula é próximo domingo, tá? Estou no módulo 4, já fiz 3 módulos já, todos eles nessa mesma sistemática, tá? Portanto, se você tem interesse, manda um direct que eu te mando as informações. Fechado? Valeu, Marcos Lima! Tamo junto, Gabriel. Sempre te acompanho lá, viu, irmão? Parabéns aí pelo seu empenho também, viu? Parabéns aí, meu irmão. Pompom, manda um direct pra mim, tá? Beleza, Érica. Show, Daiane. Dúvidas? Dúvidas sobre as questões de hoje? Valeu, Gabriel. Nenhuma? Show, galera. Vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida que tenha restado, esse concurso da Polícia Penal aqui de Roraima vai ser briga foice, mas vai ser mesmo, viu? Quem tá aí online vai fazer o concurso da Polícia Penal de Roraima. Quem tá aí? Só pra eu ter a noção. A Dani, né? Daiane, é isso? Daí não, a Marcela. Quem mais aí? Só pra ter a noção aí. Daiane também? Marcela Barros, Daiane, né? Jordão, rapaz. Massa, galera, massa. Fechado, viu? Portanto, quem tiver interesse no nosso curso aí Quebrando a LEP, manda um direct que eu te mando as informações. Fechado? Valeu e até a próxima aula, galera. Valeu!